Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos. Traições. Tem caos. Declarações de amor. Drama. E muita comédia. Tudo isso. Ao mesmo tempo. Junto e misturado. Esse é o podcast E os namoradinhos. Que? Gente, cadê o Pedro, que não tá aqui no auditório? Pedro, onde você tá? Oi! Ai, nossa, como tá lindo! Veio de gravata, borboleta e tudo. Eu vim especialmente pra você. Ah, que lindo. Amei. Eu tava resolvendo uns pepinos, sabe? Ah, Você nem sabe o que aconteceu. o que aconteceu? Me conta. Quer saber mesmo? Não sei. Quando Não? demora muito, vai vir um problema muito cabeludo. Eu tenho medo de ter que fazer parte, de ajudar. Aí você vai ter que contribuir, tá bom? Tá, não Pra sendo vaquinha. financeiramente. Ai, pronto. Ai, não quero. Não? Não, me deixa. Tá, então deixa pra lá. Deixa pra lá. Você Tá. quer, eu vou lá, dirijo a Kombi. Não, eu quero bufunfa. Não, Mentira. não é comigo. É pra resgatar um animalzinho. Ai, eu vou. Aí conta comigo. Amigo, falando em misalzinho, você viu que faleceu o fóssil? Eu vi, amigo. Você me mandou, foi você ou foi a foi Deia? eu. Foi você. Você viu que fofinho o fóssil de 2000 anos? Ai. Eu fico com dor no coração, porque a gente quer… Eles duram muito pouco, os bichinhos, né? Muito pouco. Por mais que tenha uns, tipo o Romeu, meu gato, que durou 19, eu tava de boa se ele durasse 29, 39. Porque o problema é que a gente se apega muito e aí É a rotininha. é a rotininha. Pra mim, e o aí que eles se pega é a vão. rotina. E aí você lembra deles, é isso. Você abre a porta, não tá. Não tá. A coisinha que ele deixava, o espacinho que ele gostava de ficar. E você fica fake vendo ele. Tipo, quando o Romeu morreu, ele gostava muito de ficar no tapetinho do banheiro, vendo, sabe, o vaporzinho, né, bafinho do banho, assim, o vapor. E aí, se eu deixava, sei lá, Cara, meu vou chorar. chinelo lá, eu olhava rápido e eu falava… "Ah!" E não era o chinelo. Eu meio que via o Romeu entendi. no lugar que tava o chinelo, Aham. que era onde ele ficava. Nossa, isso é de partir o coração. Ai, que difícil, É muito né? difícil. E Bichinho de é tudo. pensar, né? Que, não gosto nem de pensar. Bichinho é maravilhoso, perfeito. Por isso tem que estar sempre renovando, tem que sempre entrando um novo, Tem porque o casting, não acaba, né? entendeu? É igual eu, tenho um casting. O casting não acaba, sabe? Eu vira e mexe, eu tenho essas coisas de ficar contando quantos bichos tem, quantos estão com cada idade, sabe? Tem que ter um Meio espaçamento, louca, né? Meio louca. Não, porque Enfim. senão vai… Às vezes tem 3 da mesma idade. Foi o que cara, aconteceu comigo ano É passado. verdade, foram um atrás do outro. Foi né? Romeu, Caíto e Max. Mas o Max, eu achei que ele morreu muito cedo. Morreu Fora com que tem 10 essas anos. surpresas. Mas o Romeu e o Caíto… E aí, a gente tava com medo do Bibi. Que o Bibi agora tá com 18, mas o Bibi tá ótimo. Gente, eu vi ele, né? Ele tá lá. Ele tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Pulando no sofá, ele tá igual. Gente, 18 anos é surreal. É muita E coisa, vai, vai né? viver mais uns 5. Você acha que o Bibi vai? Eu acho. Ele tá super Ele bem. fica no lavabo, você entra no lavabo da Camila. Que ele gosta de morar lá, é muito fofo. Tomei um puta susto um dia, porque eu, tipo, fui lá fazer um xixi de luz meio apagada, Tinha um gato laranja lá. esparramado. É que ele é muito peludo, o Bibs. gostoso. E agora cara, putz, a Mabel voltou a fazer xixi no tapete do lavabo. Ai, amigo, eu tô sem tapete na minha casa, o grande tá enrolado há uns 4 meses já. Porque você Maria de abre, Lourdes elas faz, voltam. volta. E é só uma delas. A Maria de Lourdes. Mas com a Maria de Lourdes fazendo a de Fátima, não sente o cheiro e vai também? Menos. Tá. A Mabel, meu filho, ela carimba o banheiro do Arthur, o banheiro da Luísa e o lavabo. Mas eu acho interessante que ela vai ao banheiro. Não é curioso? Ela vai ao banheiro. Por que você não deixa um tapetinho no… E é chato esse Cabe, tapetinho, né? né? Já tem o esse tapete do banheiro Usa um normal. tapetinho como tapete, amiga. A criança pisando no mijo. Porque você sabe, né? 7 anos não vai perceber. Não. Ai, mas é isso. Vamos lá? Vamos lá. Qual que é o Vamos. teu, qual que é o meu? Manda aí qualquer um. Manda bala.
Oi, Pedro. Oi, Camila. Oi, namoradinhas. Hoje eu vou contar uma história da minha família. Aconteceu mais ou menos uns 9, 10 anos atrás. Eu era criança, né? Eu tinha por volta dos meus 8 anos. E como toda família, tinha algumas coisas que eu não sabia, né? Os adultos não sabiam explicar direito, então eu só aceitava. E uma dessas Criança coisas tem que aceitar era muita coisa. o marido da minha tia-avó. A minha família, ela é composta por mulheres divorciadas. Então, além da minha avó, a única que tinha namorado, marido na época, era essa minha tia. Vamos chamar ela de tia Jo. A tia Jo, Tia-avó. ela tinha Tia Ju. um namorado que era o Demir. Demir. Só que eu já achava estranho a relação deles, porque eles namoravam juntos. Será que era Ademir? Demir. Eles namoravam, entendeu? A tia-avó Entendi. Era namorado? Aham. A tia Jo morava sozinha e a gente… Tipo, eu nunca fui na casa do Demir, nunca tinha ido. Não acontecia nada lá. Mas era, tipo, como se fosse um tio, né? Tá. E eles eram casados até onde eu sabia. E acontece que a gente foi viajar em família. Eu, a minha mãe, a minha avó e as minhas tias. E esse tio foi junto com nós. Demir. Demir. E tá tudo bem, curtindo a viagem, né? A gente foi pra Bahia. A gente é aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só que toda vez que a gente ia tirar foto, aquela coisa de juntar todo mundo, tirar uma selfie, pedir pra alguém tirar uma foto nossa. Já sei. Ele saía. Demir fugia. Ou ele falava, o Demir não pode aparecer, o Demir não pode aparecer. Ai, se tirava foto, né? Chegava a tirar com ele, ai, tem que cortar o Demir da foto. E eu ficava pensando, tipo assim, gente, mas por que, né? Tem que tirar ele da foto. Por que será, Coisa né, estranha. Anja? E tá, guardei isso, né? E, tipo, a foto que tinha com ele, ninguém podia postar, enfim. Mas criança não questiona, só aceita. Só. Ah, é o lance do Demir, acabou. Até que a gente se separou, em certo momento, eu fui pro quarto do hotel com a minha mãe. E lá eu perguntei pra mãe, por que o tio Demir não pode aparecer nas fotos, né? Olha lá, questionou. Por que ele não pode tirar foto junto com a gente? Xereta. E aí lá, a minha mãe me explicou. E isso assim, ó, eles estavam juntos desde que eu era muito criança, tá? Então ele pra mim era tipo assim, o marido da minha tia. Tá junto, faz parte. E ela falou É o tio. que a minha tia Joana não era casada com o tio Demir. Ela era amante do meu tio. Oh my God. Uma amante institucionalizada. Total. Tipo assim, eles não eram casados. Ela era amante. E ele falou pra mulher dele, que ele é casado mesmo, que ele tava indo naquela viagem A trabalho. com uma associação Que lindo. dos cobradores de ônibus aposentados. Olha, certeza. eles vão jogar bilhar. E ele fez um certificado, ele foi uma gráfica Que criativo. e imprimiu um certificado Dedicado, né? falso. Muito. De que ele tinha ido nessa, sei lá, convenção, nessa sociedade dessa viagem da sociedade dos cobradores aposentados, Anônimos. pra mostrar pra mulher dele Safados. É. e comprovar que ele tava viajando a trabalho, com um compromisso Pergunta muito se ele já importante. imprimiu alguma coisa de presente pra ela. Um membro, né, na associação. E depois que eu soube disso, eu fiquei, gente, Passada, Que minha amiga. O amor além- romântico. Não, uma tipo criança. assim, e eles estão juntos até hoje, né? Até hoje. É, amiga. E você deu nome. Eles têm… Eu tinha 9 anos e eu já era Talvez seja uma forma de revingança. Amiga, a gente bota pi? Desde que eu era bem pequenininha, eles já namoravam, né? Não, Então eles pediu. têm pelo menos uns 20 anos aí de relacionamento. É E Demir? ninguém nunca tocava no assunto. Do Rio Grande do não… Sul. Enfim, Caraca. era meio que um tabu lá em casa, né? Um segredo. Não é mais, né? Mas aí eu descobri. Agora tá E depois entre tudo nós. fez sentido, né? Tudo fez sentido, porque ele nunca aparecia nas fotos. E por que a gente nunca tinha ido na casa dele. Mas enfim, essa é a história. Eu fiquei bem chocada. Até hoje é uma coisa que ninguém comenta, né? Ele vai nas festas de família e tal. Gente. Ninguém Tá de passa o boa. Natal, É o já passou tabu da natais com família. nós. Mas ninguém, A da família ninguém tradicional comenta brasileira, sobre. né? E é isso, um podcast. Vocês são os meus melhores parceiros na academia. Obrigada. E é isso. Um beijo. Amiga, e aí agora? Agora vai, gente. Daqui a pouco recebe o áudio da mulher do Demir descobrindo que ele Amiga, tem essa Não, amante. mas amiga, o que você acha disso, assim? A família institucionalizar. Não, eu acho que os dois lados devem saber, né? Se isso acontece há tantos anos, com certeza… Você acha? Pô, Que a a mulher chance sabe que tem da uma mulher… segunda família. Ah, não sei se não é uma segunda família, né? É de fato uma amante de longa data. Porque ele não tem filhos com Mas ela. viaja com a família, Mas né? não casou, não mora junto, né? Nada, não dorme Não. lá, né? Pelo que eu entendi, é namorada mesmo. Mas por trás dessas coisas, às vezes, tem acordos muito loucos, né? Que a gente não… É, e a não gente tá falando de
anos atrás. Mas mesmo assim, tinha uma galera mais… A gente não sabe se de repente ela também tem um Mas se não amante. soubesse? Que você acha de uma Acho família muito inteira saber difícil. disso? Acho muito difícil você viver com uma pessoa por tantos anos. Ela é uma adulta, essa pessoa que mandou o áudio, né? Quando ela descobriu, ela era uma criança. Então a gente tá falando de pelo menos, vai por baixo, 15 anos que isso acontece, por baixo. Você não desconfiar nunca de nada nesses 15 anos, você tendo um relacionamento estável com outra pessoa… Ou é porque você também tem, ou é porque você não tá afim de ver. Não tem aquela história das famílias que descobrem num velório do cara, que descobre uma outra família? E sempre que eu assisto essas histórias, eu fico mais… Eu acho que sim, a pessoa realmente… Sério que, Eu né? acho. Isso Antigamente não… não tinha rede social, muito celular. Mas hoje tem. Videochamada. Há quantos anos tem? Hoje em dia é mais difícil mesmo. Cara, sim. Faz um videochamada, cadê tu, né, meu filho? Não, você… E às vezes a informação não vem porque você tá correndo atrás. Não. Às vezes você encontrou uma outra mulher de um cobrador de ônibus e você fala… e o passeio lá? Entendeu? A mulher vai virar e falar assim, que passeio? Não fiquei sabendo. Não, fulano não foi. Então, tipo… Mas eu quero a sua opinião num cenário hipotético. Não dou. Não dá? Não tá dando hoje? É hipotético. Por que eu vou Mas dar vai uma… existir isso. Se for uma coisa assim, isso, uma família inteira saber, você acha que é problema? Normalizarem a traição? Cara, eu acho que é o problema da tia. Da tia só, o resto… A tia quer se sujeitar a isso. Agora a gente vai fazer o quê? Vai ficar de carão, vai ficar sem falar com a tia? Porque ela tem um amante? Aí também é falso moralismo, né? Então, era isso que eu queria ouvir de você. Nosso. Seu. Porque, se é o que a tia quer… Eu sempre sou parto do princípio do… se é o que a pessoa Cada uma quer… com responsabilidade. Se é o que ele Das que faz suas feliz. Sabe? Mas e saber que tem uma outra lá, coitada? Eu não sei se ela é coitada, você que tá dizendo. Mas é hipótese. Então, aí são muitas hipóteses pra gente chegar a uma conclusão, né? Alguma prova ali, algum fato a gente tem que ter. Tá, vou ligar pra moça. Pedir. Vê com ela, porque, né, às vezes não é. Às vezes ela pensa assim, igual a do episódio passado, que a avó dava graças a Deus que o vô sumia e ia pra casa da Verdade, amante. vamos pensar assim pra ficar melhor? Às vezes pode ser isso, às vezes ela pensa, graças a Já Deus. tava com outro gatão lá, bem mais bonito também. Foi viajar com esse chato aí, sobrou pra tia Ju viajar com esse mala aí. Fechado, vou pensar O isso. Demir, puta, só pesa. É feio, eu tenho aqui o meu vizinho muito bonito. Quando o Demir vai pra associação, coitado, e tá com aquela lá, minha Não, filha. ou ela nem quer, nem almeja uma outra relação. Ela quer ligar a série que ela tá afim e dormir tarde. Sabe assim? Tipo, vai arrumar outro homem pra ter dor de cabeça. É verdade, pra quê, homem? Nada disso te ajuda Nossa, se homem, ferrar. até anos 60. A gente quer ver série boa. Tem tanto Exato. vibrador por aí, não é? Já se resolve. Mas é muito louco. Anos e anos. E aí é isso aí, tá estabelecido. Tá. Ele bígamo, né? Exato, institucionalizou. E não pode, né? Bigamia Não. é crime, né? Sim, Bom, agora vai o meu, né? vai. Vai lá, solta o som. DJ. Oi, Michel, oi, Camila, oi, Pedro, namoradinhas. Hoje eu vou mandar uma história sobre a família do meu pai. A minha avó teve 5 filhos, então é uma família mais ou menos grande. E um desses filhos, um dos mais velhos, acabou morrendo de maneira bem trágica, afogado e tal. E ele tinha 2 filhas, e essas 2 filhas foram criadas pela minha avó. Tá, 2 filhas criadas pela avó. E essas 2, assim, elas são minhas primas, mas elas são como se fossem as filhas mais novas da minha avó, porque elas foram criadas 100% ali, né, na casa, junto com meu pai, que é o filho mais novo. Mas a mãe, não. E aí, uma das minhas primas, que é a mais velha, ela tem alguns traços, assim, um pouco difíceis de personalidade. Então, ela é meio maluca. E ela é, assim, bem dissimulada, ela mente muito. Tá. Enfim, Complicada. todo mundo, né, tem essa prima Já problemática. entendemos. Eu amo, todo mundo tem essa prima. Será que eu sou o primo? E aí, essa minha prima, enfim, sempre foi
criado todo mundo junto. E essa minha prima odiava a minha mãe. Ela sempre odiou muito minha mãe. Acho que também por causa de ciúme, porque meu pai era o filho mais novo. E aí ela Era odiava como se muito fossem minha irmãos, mãe. né? Mas aí tudo bem. Mesmo depois que meus pais já estavam juntos, assim, há 20 anos e tudo mais, essa minha prima sempre criava alguma maneira de fazer uma intriga aqui, uma intriga ali, inventar uma história, alguma coisa assim. Mas, enfim, meus pais têm um casamento super saudável e por isso nunca deu problema. Não, blindado. Exceto uma vez, que é a vez que eu vou contar pra vocês. Então, essa minha prima, em algum momento, encontrou um cara e aí eles iam casar. Vem casamento aí. Então ela marcou a data do casamento, não tinha um puto no bolso, mas enfim, a família toda meio ajudando a pagar a festa, a pagar Bora casar. as coisas que ela Vaquinha tinha pro que fazer casório. e tudo mais. Realizar E nessa um sonho. época, essa minha prima, ela mudou de religião muitas vezes e tudo Eu bem, amo mas É eclética. nesse momento ela tava sendo budista. Então o Gente, casamento que ia ser no budismo. diferentona. Certo? Eu amo esse momento. Aí, no começo, que eles estavam ajustando tudo a festa, ela falou que o meu pai ia ser padrinho dela. E Não, que, por foi da mãe. consequência, a Não, minha mãe ia ser convidou. também. Ah, mas tem E, padrinho ao na mesmo religião tempo, eu ia budista? ser meio dama de Na honra. dela Eu tem, devia né? ter uns 10 anos, Ela 12 ia ser anos, por dama aí. de honra. Peraí, pra mim. Eu achei ela grande pra dama de 10 honra. anos? 10, 12 anos, ela não lembra. Não é muito grande pra dama de honra. É um damão. É uma Uma bela dama. moça de honra, não é? Não, mas eu achei curioso, porque ela fez um sincretismo cerimonial. Porque ela põe dama de honra, padrinho numa cerimônia budista. Porque você vê que ela tem várias. Tem personalidade. Não é? Gostei. Ela já disse que ela é Ela complexa. Vamos complexa. dizer assim, ela é complexa. Então ela convidou a mãe, mesmo não gostando Tá. da mãe dela, convidou pra ser madrinha junto. Educada, seguiu a educação. Achei também, pô, não dá, né? Você Não. vai separar o casal Não, ali. pô. Acho que, enfim, vai ter gente que vai E falar. deve ter "Eu gente que fiz." separa. Claro que deve. Oxe. Mas enfim, ela não fez isso e eu achei que tá muito ok. Vamos lá, vamos continuar. E aí eu ia ser a dama de honra e meus pais iam ser padrinhos. E aí no meio do caminho ela começou a mudar a versão várias vezes de que talvez o pessoal do budismo não iam aceitar que os meus pais fossem padrinhos juntos porque eles não eram casados no papel. O budismo. E aí ela foi criando todo Gente! um auê ali no meio disso. E ela botando E no padrinho. final ela disse Ah lá. que meus pais precisariam mandar um comprovante de que eles eram realmente casados no papel para que eles pudessem ser padrinhos juntos. Não Mas, era. cara, segura de novo. Você pede uma prova que você sabe que não vai ter. Exatamente. Ela é tipo irmã, como se fosse Aham. irmã do pai. Ela sabe que o pai Ela criou uma burocracia dela mesma. que ela sabe que não existe. Que ela sabe que não existe. Entendi. E provavelmente não existe no budismo. Tipo, Camila, eu quero te convidar pro meu aniversário, mas tem que me provar É, que você tem 3 filhos. pois é. E aí eu fico, putz, eu não tenho esse documento. Então você não vai poder ir. Cara. Juro. É isso. Vamos começar a usar essa tática. E eu amo porque não ela quero convidar desiste, alguém. né? Ela desiste no meio do caminho. Ela fala, ai, quer saber? Eu não quero essa chata de madrinha. Eu vou criar um empecilho. E ela desenvolve esse maravilhoso Quer saber? Eu não empecilho. vou ser mais educada. Eu É, fiz não. um- Ai, não quero mais. Tá. Agora eu quero ser muito mal educada. Eu migrei pra muito mal educada. Passa o documento. Tem uma lista de documentos, moço, que eu vou pedir. Você tem Mostra que ir sua no Poupa carteira Tempo de da Sé. vacinação. Você tem que ir no Poupa Tempo da Sé. Sexta, fim do dia. É só Ai, assim. meu Deus. Bom, continua aí, por favor. E meus pais não eram casados, enfim, eles estão juntos há Ela muito tempo, sabia eles não disso. são casados. E aí, eles acabaram não conseguindo mandar e por isso eles não puderam ser padrinhos. Por que Por será? quê? Ele nesse meio do Budista caminho, assim, bravo. ela fez um inferno na vida de todo mundo. Todo mundo. E meus pais brigavam muito, assim, foi uma época muito conturbada. Ela causou. Justamente por causa dessa prima. E aí, no final, meu pai ficou muito bravo também. Falou que não ia ser mais padrinho dela de jeito não nenhum. queria. Foi um caos na família. Meu avô, minha avó, todo mundo meio pá, assim. Eu amo meio pá. Mas a história mesmo que eu quero contar. Depois que eu já falei pra caramba. Mas a história não mesmo que eu quero começou contar ainda? Agora é vai que eu, ser dentro no alto dos disso. meus 10, 12 anos, fiquei indignada com essa história e muito irritada E se recusou a ser com da isso. minha. E aí eu planejei uma vingança que aconteceria ao longo do casamento. Ela é muito nessa boa. altura eu já tinha sido desclassificada como daminha de honra. Ela Ela foi junto, ela perdeu. perdeu E o aí eu era uma pacote. convidada normal. E aí, na minha cabeça, o Rapidinho, meu só uma plano pausa. era… Porque Muito bom. a prima
pediu pra ela comprovante de graduação na escola. Ela não tinha, ela pediu a Ela pós. procurou. Tinha que ser pós-graduada pra ser daminha. Porque o budismo exigiu a pós. E aí, como ela não tinha, ela tentou até, Não mas ela não tinha. encontrou o documento. Tinha que ter pós em teologia. Budista. Inclusive, eu tinha. Eu amo que daí ela fala assim, que ela virou uma convidada normal. Como é triste, né? Quando te tiram do Downgrade. posto. Assim. E pra uma criança, né, ser É daminha. horrível, você tava pensando na sua roupa. Sabe-se lá se ela já tinha sido daminha. E essa Tá contado pras primeira amigas. oportunidade Sabe, de se tá, contou damar. pras amigas na escola. Como é que ela vai falar que foi uma convidada normal? Pensou que ia fazer babyliss pela primeira vez. Maquiagem. Não dessa vez. Então, ó, é isso. Ela tá no casamento, ela Como bolou normal, uma vingança. ela é uma normal Pera, agora. ela é uma criança de 10 anos que bolou uma vingança e está no casamento dessa suposta prima, tia, enfim. Tá. É dessa relação. Vamos lá. E aí eu era uma convidada normal. E aí, né, na minha cabeça, o meu plano era: eu vou levar bombinha. Sabe bombinha de Sei, festa junina? lógico. Não a biribinha, uma que é um pouquinho mais forte. Morra bombona. E na hora que eu tiver na festa, eu vou estourar as bombinhas. Ela é muito louca. E aí vai todo mundo se assustar e eu vou acabar com a festa. Essa era a minha ideia de Eu criança. amei Que ela. E aí, medo. o que aconteceu foi que quando a minha prima entrou, não sei como dizer, mas nesse templo budista que ia ser a festa, o casamento Cara, dela, de vestido de Eu noiva queria e muito tudo. ver essa cena. Eu também. Vestido de Essas noiva. bombinhas estavam na minha mão. Ah. E eu acho que minha mão começou a suar, eu fui ficando nervosa porque ela tava Explodiu? passando, que eu realmente não gosto dela, inclusive Não. hoje. Não. E aí as bombas estouraram enquanto que a noiva perigo. estava passando do meu lado. Mas com a mão. E foi um Ela grande levou barulho. as bombinhas. Foi um grande barulho, ela Foi cochicha. um grande barulho, e aí todo tem medo mundo até olhou hoje. pra mim. E enfim, até machucou um pouco a minha mão, porque a bombinha estourou na minha mão. E aí acabou sendo um grande barulho, e aí eu atrapalhei o casamento da Ela minha prima. conseguiu. Ela chegou no E aí, objetivo. enfim, passou, né? Na hora ninguém falou nada, mas o engraçado foi que todo mundo da igreja olhava pra mim e ria muito, porque sabia o que estava acontecendo. E aí, enfim, deu esse pequeno problema durante a cerimônia, e depois na festa eu propositalmente soltei mais algumas boas bombas. Gente, Não parou. causou. Dentro do salão de festa, que eu também não sou eu gente. também E aí, não no sou final, gente. só pra vocês terem uma noção, essa minha prima, obviamente, se separou desse marido. Gente, foi as bombas. Enfim, foi arrumando outros ao longo do tempo. queria Hoje em saber dia os ela outros mora no casamentos, interior, como é que eu já não foram? vejo ela há Religiões. muitos anos. Sempre que ela vai na minha avó, tem um movimento da família toda de não aparecer lá pra não ter que lidar com ela. Gente, ela Mas é a muito história é chata. essa, de mais ou menos de família, mais ou menos de vingança, Gente, que eu amei essa com criança 10 anos achei que vingativa. Ela é boa. seria A escorpiã? suficiente pra acabar com uma festa de casamento, com umas bombinhas de festa junina. Ela soltou várias bombas no Ao casamento da prima. E ela tá ligando pra gente E do é- presídio de Taubaté. Não, agora. e ela sentada, quando eu experimentando, com as bombas na mão, apertando de raiva. Assim, De ela começa a ódio. estourar. Cara, muito Amei. maluca, né? Muito boa. Eu amei também. Eu amei a prima que ela vai mudando, assim, ela Ela vai criando vai. as regras. Ela cria as próprias religiões, né? Agora ela tá fazendo um bat mitzvah. tá nessa onda agora. Gente, será que ela muda conforme o marido? Porque tem gente Nossa, que mas onde muda ela tá time de contando futebol. tanto marido diferente? Não é? Mas tem umas pessoas que se moldam muito, né? Eu tenho uma amiga. Eu tenho um amigo também, Que eu ela brigo tá com ele. no terceiro casamento, tá? O primeiro casamento, ele era super surfista. Eu lembro dela casando com, tipo, uma boina da Jamaica, sabe assim? Aí depois ela casou com um cara que era todo coxinha, mercado financeiro. E ela, vestido Vestiu. da Dior, Aham. milhões e tal. Depois ela casou com um que é super roqueiro. Aí teve banda no casamento, Gente. ela de coturno. Mas tem que tomar cuidado, porque a pessoa acaba se perdendo, né? Mas cara, eu acho que ela é Ela só uma… sabe fazer bem. Não, acho que ela é só uma apaixonada por figurino. Tipo, tudo é uma tá. desculpa pra ela fazer Entendi. look. Não é que ela muda a personalidade. Eu acho que ela vai no look, assim. Ela Tá, fala, ai, tá. que tudo, agora eu posso… Tá mais nessa moda. Agora… Mas eu acho que é um prejuízo enorme, né? Porque você muda do… Você tem que mudar o o guarda-roupa. guarda-roupa inteiro. Imagina do surfista pro roqueiro. E, gente, qual é o próximo? Ela tá no roqueiro até hoje. Tá, aguardando, me conta. Vamos ver. Tomara que não venha mais, porque eu já cansei de ir em casamento dela.
Eu não tenho mais o que dar de presente. E aí você tem que também usar os looks conforme a turma? Ai, eu acho que eu vou estipular que eu vou sempre comer Vai esse um pretinho vestido. básico, amiga. Eu vou usar um vestido só nos casamentos dela. Eu amo que ela vai ouvir e vai me ligar. Uhum. É isso? É isso, meu Temos amor. mais um episódio? Temos, entregue! Mais um episódio entregue, Então tá? segue nós, Namoradinhos Podcast. Que a gente também, assim, lidando com tudo que a gente lida de doença, subir episódio Nossa, semanal tá sendo um Cara, desafio. tá, assim, a gente tá assim, cara. Eu acho que os namoradinhos vai acabar semana que vem. Porque E aí a a nossa gente saúde não tá reage. aguentando. Aham. Não, a gente chega, A gente vê bota o o fim, cropped. a gente vê o fim, aí do nada a gente fala, Como é que vai ser o post da despedida, Camila? não vamos cair. Não caias em E tentação. é isso, então terça-feira eu tô no médico da… como chama que eu tenho? Endometriose. Sexta-feira eu tô no médico da alergia e é vida que segue. É isso. É conteúdo no ar pra vocês. No ar e antibiótico no corpo. É isso. Dando dor de barriga, ansiedade, 4 da manhã. Me liga às 4 a próxima vez, Eu amiga. quase te liguei, porque eu Eu falei, te ele vai levava um entender. Rivotril. Não, eu falei, ele vai entender o Lógico, que eu já tô tá acordado sentindo. ansioso, entendeu? Ele também tá em crise. Porque eu tô tomando Talvez. Zinate. Talvez A gente seja pode eu trocar. sentindo É. a Sabe o ansiedade ET, dele. aquele filme do ET que são Sim. conectados? Eu acho. E a gente mora perto Osmose. ainda. Eu acho que tem essa troca. Eu acho que era eu sentindo você. Você. Eu vou te ligar. Juntou os Zinate e os cipros nos nossos Nossa, corpos, não. amiga. Não aguentamos. Aí, como você tava pior, eu segurei o cipro pra você completar o ciclo do Zinate. Ele termina hoje, tá? Amanhã você vai sentir melhor. Amanhã amiga. eu já entro com o cipro. Mas eu te ligo às 4. Tchau, gente. Até Beijo. semana que vem. Beijo. Ai, que surto. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Estúdio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico e produção de Bruno Porto.